Em março de 1918, o maior navio da Marinha dos Estados Unidos simplesmente deixou de existir. O SS Cyclops não afundou diante de testemunhas, não enviou pedidos de socorro, não deixou rastros, não deixou corpos, não deixou destroços. Ele partiu de Barbados rumo a Baltimore, carregando minério, segredos e 309 pessoas vivas. E nunca mais foi visto. Nenhuma explosão registrada, nenhuma tempestade confirmada, nenhuma comunicação final. Apenas silêncio. Um silêncio tão absoluto que até hoje ecoa nos arquivos militares, nas rotas marítimas e nas histórias não contadas do Atlântico. O capitão George W. Worley manteve o curso, ignorou alertas, recusou desvios e levou consigo o maior enigma naval do século XX. O mistério do desaparecimento do SS Cyclops não é apenas sobre um navio perdido. É sobre uma ausência que jamais pôde ser explicada. Um vazio no oceano onde 309 destinos foram apagados sem aviso, sem despedida e sem respostas. Dias depois do sumiço, a Marinha aguardava sinais. Nenhum veio, nenhum destroço flutuou. Nenhuma mensagem cifrada foi interceptada. Nenhuma balsa, nenhuma tábua, nenhum corpo. O Cyclops parecia nunca ter existido, mas então surgiram registros contraditórios, relatos de luzes no horizonte, transmissões não oficiais, alterações estranhas no manifesto de carga, falhas estruturais conhecidas, e um capitão cuja reputação era, no mínimo, inquietante. Autoridades fecharam arquivos. Testemunhas foram ignoradas, e um detalhe passou despercebido por décadas. Outros navios da mesma classe desapareceriam na mesma região, da mesma forma, sem deixar vestígios. Coincidência ou padrão? O que realmente aconteceu naquela travessia silenciosa entre Barbados e Baltimore pode mudar tudo o que sabemos sobre esse caso. E talvez revelar que o mistério do desaparecimento do SS Cyclops jamais esteve isolado. Antes de continuar, se você sente que algumas histórias não deveriam ter sido esquecidas, se inscreva agora. Ative o sininho, porque neste canal nós investigamos casos que o tempo tentou apagar e o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você vê o oceano. Existem desaparecimentos que chocam pelo número de vítimas, outros pela violência do ocorrido, mas alguns atravessam o tempo porque simplesmente não fazem sentido. O mistério do desaparecimento do SS Cyclops pertence a essa última categoria, um caso em que a ausência de respostas é mais perturbadora do que qualquer tragédia explícita. Em 1918, no auge da Primeira Guerra Mundial, quando o mundo estava em estado de alerta máximo e cada navio era monitorado com rigor, o maior cargueiro da Marinha dos Estados Unidos desapareceu como se tivesse sido apagado da realidade. O SS Cyclops não era um navio comum. Era um colosso de aço, símbolo da capacidade industrial americana, projetado para cruzar oceanos carregando toneladas de material estratégico. Com 165 metros de comprimento, motores poderosos e uma tripulação experiente, ele não deveria simplesmente sumir. Ainda assim, foi exatamente isso que aconteceu, sem batalha registrada, sem ataque confirmado, sem tempestade relatada oficialmente, apenas silêncio absoluto. Naquela época, o Atlântico estava repleto de perigos. Submarinos alemães, minas navais, rotas desviadas, códigos secretos. Mas o Cyclops não navegava em águas desconhecidas. Sua rota entre Barbados e Baltimore era considerada segura. Mesmo assim, após deixar o porto caribenho, o navio nunca mais foi visto. Nenhuma última transmissão, nenhum pedido de socorro, nenhuma falha reportada. Como se 309 pessoas tivessem sido engolidas pelo oceano em um único instante invisível. O impacto do desaparecimento foi imediato e desconcertante. Famílias aguardaram notícias que jamais chegaram.
A Marinha abriu investigações que se arrastaram por anos sem conclusão. Relatórios oficiais evitaram conclusões definitivas. Arquivos foram lacrados. E o caso, em vez de ser encerrado, tornou-se um dos maiores enigmas navais da história moderna. Um mistério do desaparecimento que não oferece sequer um ponto de partida sólido. Com o passar das décadas, o SS Cyclops passou a ser citado em teorias cada vez mais inquietantes. Alguns enxergaram falhas estruturais ocultas. Outros falaram em sabotagem interna. Há quem conecte o caso a uma sequência de desaparecimentos semelhantes na mesma região do Atlântico. Mas todas essas tentativas esbarram no mesmo problema. Não existe prova material alguma, nenhum fragmento, nenhuma evidência física, apenas documentos incompletos, testemunhos indiretos e um vazio no mar. Para entender o que realmente aconteceu, é preciso voltar no tempo. Reconstituir cada decisão, cada detalhe da viagem, cada comportamento incomum antes do sumiço, porque às vezes o mistério do desaparecimento não começa no momento em que algo some, mas muito antes, quando ninguém ainda percebe que está diante de um enigma histórico. A última aparição confirmada do SS Cyclops aconteceu em um cenário que, à primeira vista, não sugeria perigo algum. No início de março de 1918, o navio deixou o porto de Barbados após uma breve parada técnica. Não houve alarme, não houve pressa, não houve qualquer registro de emergência. Pelo contrário, o Cyclops parecia cumprir mais uma etapa rotineira de uma missão estratégica em plena guerra mundial. Ainda assim, aquele foi o último momento em que o gigante de aço existiu diante de olhos humanos. Testemunhas no porto relataram uma embarcação visivelmente carregada, navegando com o calado mais baixo do que o habitual. O porão estava tomado por toneladas de minério de manganês, material essencial para a produção de aço bélico. Alguns marinheiros comentaram em tom informal que a carga parecia excessiva. Outros notaram que o navio apresentava uma leve inclinação, quase imperceptível para quem não conhecia sua estrutura. Nenhum desses comentários foi registrado oficialmente. Nenhum relatório de risco foi aberto. O Cyclops recebeu autorização para partir. O capitão George W. Worley estava no comando. Sua figura era, no mínimo, controversa. Conhecido por ignorar protocolos e desprezar recomendações técnicas, Worley já havia sido alvo de reclamações formais por parte de tripulantes em viagens anteriores. Ainda assim, naquela manhã, ele manteve a rota direta para Baltimore, recusando sugestões de desvios mais ao norte, mesmo com relatos de mar agitado em trechos do caminho. Sua decisão foi registrada apenas como confiança na embarcação. Após deixar Barbados, o SS Cyclops fez um breve contato não emergencial com outra embarcação na região. Nada de anormal foi relatado. Não houve menção a problemas mecânicos, falhas estruturais ou comportamentos estranhos a bordo. Essa comunicação comum, quase banal, se tornaria o último registro indireto da existência do navio. Depois disso, o silêncio foi completo. Dias se passaram sem que o Cyclops chegasse a Baltimore. Inicialmente, o atraso não causou alarme imediato. A guerra tornava as travessias imprevisíveis, mas conforme o tempo avançava, a ausência começou a chamar atenção. Nenhum porto registrou sua passagem. Nenhuma estação de rádio captou sinais. Nenhuma tripulação relatou tê-lo visto em alto mar. Era como se, após cruzar o horizonte de Barbados, o navio tivesse entrado em uma zona onde simplesmente deixou de ser detectável. Esse momento, a última vez que foi visto, é crucial para o mistério do desaparecimento do SS Cyclops, porque não houve caos, não houve pânico, não houve aviso, apenas uma partida normal que, retrospectivamente, se transformou no início de um dos maiores vazios já registrados na história naval. A cronologia do desaparecimento do SS Cyclops é construída mais por lacunas do que por fatos concretos.
Diferente de outros naufrágios, não existe um momento exato de crise, nenhum ponto preciso onde tudo deu errado. O que existe é uma sequência de dias silenciosos, onde a ausência de registros se transforma no principal indício de que algo profundamente anormal ocorreu em mar aberto. O Cyclops deixou Barbados por volta do início de março de 1918. A viagem até Baltimore, em condições normais, levaria pouco mais de uma semana. Nos primeiros dias após a partida, o navio ainda estava dentro do prazo esperado. Nenhum atraso foi considerado crítico. Nenhuma autoridade naval foi acionada. Em tempos de guerra, atrasos eram comuns e o silêncio de rádio nem sempre indicava perigo. Ainda assim, cada hora sem notícias acrescentava uma camada de incerteza que só seria percebida depois. Por volta do 10º dia, o Cyclops já deveria estar se aproximando da costa leste dos Estados Unidos. Nenhum sinal foi detectado. Portos aguardavam, famílias aguardavam. A Marinha começou a consultar registros de tráfego marítimo. Nenhuma embarcação relatou cruzar com o cargueiro. Nenhuma estação costeira registrou transmissões. Não havia pedidos de socorro, nem mensagens truncadas, nem interferências suspeitas. O navio não desapareceu em um instante específico. Ele simplesmente deixou de existir no fluxo normal do mundo. À medida que os dias avançavam, a linha do tempo passou a ser marcada por suposições. Teria o Cyclops enfrentado uma falha estrutural repentina? Teria sido atingido por um evento súbito, incapaz de permitir qualquer comunicação? Ou algo ocorreu tão rapidamente que nem mesmo os operadores de rádio tiveram tempo de reagir? A cronologia não oferece respostas, apenas reforça o caráter abrupto do desaparecimento. 2 semanas após a partida, a situação tornou-se insustentável. O navio já estava oficialmente atrasado. Ainda assim, nenhuma evidência surgia. Nenhum destroço foi avistado flutuando. Nenhuma mancha de óleo foi detectada. Nenhum corpo foi encontrado nas rotas comerciais. O oceano permanecia intacto, como se nunca tivesse recebido aquele colosso de aço. Se este mistério já está te deixando inquieto, inscreva-se agora no canal e deixe seu like agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também buscam respostas para desaparecimentos que nunca foram explicados. Essa ausência absoluta de vestígios transforma a cronologia em algo perturbador. Em casos comuns, o tempo revela fragmentos. Um pedaço do casco, uma balsa, um sinal perdido. No mistério do desaparecimento do SS Cyclops, o tempo fez o oposto. Quanto mais avançava, mais completo se tornava o apagamento. Cada dia sem notícias não esclarecia o ocorrido, aprofundava o enigma. Quando finalmente a Marinha admitiu que algo estava errado, já não havia um momento do desastre a ser investigado. Restava apenas um intervalo silencioso no Atlântico, um espaço vazio no calendário naval, onde 309 vidas desapareceram sem deixar um único segundo documentado de desespero. Os primeiros alertas sobre o desaparecimento do SS Cyclops não vieram acompanhados de sirenes, comunicados urgentes ou mobilizações imediatas. Vieram, na verdade, como uma inquietação silenciosa, uma sensação crescente de que algo não estava certo. Em tempos de guerra, o atraso de um navio não era incomum. Mas o silêncio absoluto começava a se destacar de forma desconfortável. Quando o Cyclops não atracou em Baltimore dentro do prazo esperado, oficiais portuários inicialmente atribuíram o atraso às condições do mar ou a desvios não reportados. Nenhuma comunicação de emergência havia sido recebida, e isso, paradoxalmente, serviu para adiar a preocupação. Afinal, se algo grave tivesse acontecido, um pedido de socorro teria sido enviado. Pelo menos, era isso que se acreditava. Dias depois, a inquietação se espalhou para além dos portos.
famílias de tripulantes começaram a procurar informações. Algumas relataram não ter recebido qualquer notícia desde a partida de Barbados. Outras afirmaram que cartas esperadas jamais chegaram. Esses relatos não entraram nos registros oficiais, mas ajudaram a formar a primeira rede informal de alerta. Um navio daquele porte não deveria desaparecer sem deixar sinais. A Marinha dos Estados Unidos iniciou verificações discretas. Consultou estações de rádio, cruzou dados de tráfego marítimo e analisou possíveis encontros com submarinos inimigos. Nenhum ataque havia sido registrado na rota do Cyclops. Nenhuma mina relatada. Nenhuma embarcação aliada informou colisões ou explosões à distância. O silêncio não era apenas do navio, era do oceano inteiro. À medida que as possibilidades se esgotavam, os primeiros comunicados internos começaram a usar uma linguagem cautelosa. O desaparecimento passou a ser tratado como atraso inexplicável. Essa escolha de palavras revelava mais do que escondia. Não havia evidências suficientes para declarar um naufrágio, mas também não havia motivos plausíveis para a ausência prolongada. O mistério do desaparecimento ganhava forma institucional, ainda que sem ser nomeado publicamente. Nesse período, surgiram os primeiros rumores. Alguns marinheiros mencionaram falhas estruturais conhecidas no modelo do Cyclops. Outros lembraram do carregamento excessivo de manganês. Havia ainda quem apontasse o comportamento incomum do capitão George W. Worley, conhecido por ignorar protocolos de segurança. Nenhuma dessas informações foi divulgada oficialmente. Permaneceram nos corredores, nos comentários sussurrados, nos relatórios incompletos. Os primeiros alertas não resultaram em uma resposta imediata, porque não havia um evento claro a reagir. Não existia uma explosão, uma coordenada, um último contato. Existia apenas a ausência e a dificuldade das autoridades em admitir que o maior navio da Marinha dos Estados Unidos havia simplesmente desaparecido sem deixar qualquer pista. Esse momento marca a transição do atraso para o enigma. A partir dali, o Cyclops deixava de ser apenas um navio fora do cronograma e passava a se tornar um caso que ninguém sabia como explicar. Quando a Marinha dos Estados Unidos finalmente reconheceu que o SS Cyclops não estava apenas atrasado, mas possivelmente perdido, a busca oficial começou cercada de incertezas. Não havia um ponto exato para investigar. Nenhuma última transmissão indicava coordenadas. Nenhum destroço havia sido avistado. Era uma operação de busca baseada quase exclusivamente em suposições. Navios patrulha foram direcionados para rotas prováveis entre Barbados e a costa leste americana. Aviões de reconhecimento sobrevoaram áreas estratégicas do Atlântico, atentos a qualquer sinal incomum. Manchas de óleo, restos de carga, fragmentos do casco. Nada foi encontrado. O oceano permanecia intacto, silencioso, indiferente ao desaparecimento de um gigante de aço. Relatórios internos da Marinha destacavam a dificuldade da operação. O Cyclops poderia ter se desviado da rota sem comunicar, poderia ter afundado rapidamente em águas profundas. Poderia ter sido vítima de um evento tão súbito que não deixou vestígios na superfície. Todas as possibilidades eram consideradas, mas nenhuma ganhava força suficiente para direcionar a busca de forma concreta. Um dos aspectos mais perturbadores da investigação oficial era a ausência completa de evidências físicas. Em naufrágios causados por ataques ou falhas estruturais, algum tipo de rastro costuma surgir, mesmo que mínimo. No caso do Cyclops, não havia absolutamente nada. Nenhuma tábua, nenhuma balsa, nenhuma boia. Era como se o navio tivesse sido retirado do oceano em um único movimento invisível. À medida que os dias se transformavam em semanas, a busca começou a perder intensidade. Não por falta de interesse,
mas por falta de pistas. Sem coordenadas finais, sem destroços e sem testemunhas, a operação tornou-se cada vez mais simbólica. A Marinha precisava demonstrar que estava procurando, mesmo sem saber exatamente o que procurar. Oficialmente, o caso não foi encerrado de imediato, mas na prática a busca entrou em um estado de suspensão. Relatórios passaram a usar termos vagos. Hipóteses eram levantadas e descartadas sem conclusões. O desaparecimento começou a ser tratado como um evento sem solução clara, algo que talvez nunca pudesse ser plenamente explicado. Esse fracasso da busca oficial é um dos pilares do mistério do desaparecimento do SS Cyclops. Porque não foi apenas um navio que sumiu, foi um navio que sumiu sem deixar qualquer prova de que um desastre sequer ocorreu. E a partir desse momento, o vazio no oceano começou a se transformar em um vazio nos registros, nos relatórios e lentamente na memória oficial. Diante da ausência absoluta de evidências concretas, as primeiras teorias sobre o mistério do desaparecimento do SS Cyclops surgiram quase como uma necessidade psicológica. Algo precisava ter acontecido. O vazio não era aceitável. E assim começaram as tentativas de preencher o silêncio com explicações possíveis, ainda que frágeis. A teoria mais imediata foi a de ataque inimigo. Em 1918, submarinos alemães operavam no Atlântico e muitos navios aliados haviam sido afundados sem aviso prévio. No entanto, essa hipótese enfrentava um obstáculo decisivo. Não havia registros alemães confirmando o ataque, nem relatos de explosões, nem destroços típicos de torpedeamento. Além disso, submarinos costumavam registrar suas vitórias. O silêncio, nesse caso, enfraquecia a teoria. Outra explicação apontava para a falha estrutural. O SS Cyclops pertencia a uma classe de navios conhecida por problemas no casco, especialmente quando excessivamente carregada. O manganês transportado era extremamente pesado e havia relatos de que o navio navegava além do limite seguro. Uma ruptura repentina poderia ter provocado um afundamento rápido sem tempo para pedidos de socorro. Ainda assim, mesmo naufrágios abruptos costumam deixar algum rastro, o que não ocorreu. Se este mistério já está te deixando inquieto, deixe seu like agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também buscam respostas para desaparecimentos que nunca foram explicados. E comenta aqui embaixo, qual teoria faz mais sentido para você até agora? Houve também quem sugerisse condições meteorológicas extremas. Ondas anormais, ventos intensos ou fenômenos raros poderiam ter surpreendido a embarcação. Porém, registros climáticos da época não indicam tempestades severas na rota do Cyclops naquele período. O oceano, ao menos oficialmente, estava calmo demais para justificar um desaparecimento tão total. Uma teoria mais delicada envolvia o capitão George W. Worley. Seu histórico controverso levantou suspeitas de decisões imprudentes, negligência ou até comportamento intencionalmente arriscado. Alguns especularam motim, sabotagem interna ou falhas de comando. Nenhuma dessas ideias pôde ser confirmada, mas todas alimentaram a percepção de que algo estava errado antes mesmo da partida. Essas teorias iniciais tinham algo em comum. Nenhuma explicava completamente o fenômeno. Cada uma resolvia um pedaço do quebra-cabeça, mas deixava lacunas grandes demais para serem ignoradas. E assim, o mistério do desaparecimento do SS Cyclops começava a se consolidar como algo maior do que um simples acidente naval. Um enigma onde todas as respostas pareciam incompletas. No mistério do desaparecimento do SS Cyclops, o termo evidência assume um significado incomum. Não se trata do que foi encontrado, mas do que nunca apareceu. Em investigações marítimas, a ausência total de vestígios é, por si só, uma anomalia.
E no caso do Cyclops, essa anomalia se tornou o elemento mais perturbador de todos. Nenhum destroço foi localizado. Nenhuma peça do casco surgiu em praias próximas. Nenhuma balsa salva-vidas foi avistada à deriva. Nenhuma mancha de óleo foi registrada. Para um navio de mais de 165 metros, feito de toneladas de aço, essa ausência desafia a lógica naval. Mesmo afundamentos em águas profundas costumam deixar rastros na superfície, ainda que mínimos. O Cyclops não deixou absolutamente nada. Outro detalhe impossível está no silêncio do rádio. Em 1918, o SS Cyclops estava equipado com sistemas de comunicação considerados confiáveis para a época. Um pedido de socorro, mesmo parcial, mesmo interrompido, teria sido captado por alguma estação costeira ou embarcação próxima. Mas não houve transmissões truncadas, não houve sinais fracos, não houve interferência suspeita. O rádio permaneceu mudo do início ao fim. Os registros de navegação também apresentam lacunas desconcertantes. Não há relatos confiáveis de avistamentos após a saída de Barbados. Nenhuma tripulação afirmou ter cruzado com o navio. Nenhuma luz foi identificada no horizonte. Em uma das rotas mais movimentadas do Atlântico, um colosso de aço conseguiu desaparecer sem ser visto. Um feito que beira o impossível. Há ainda a questão da carga. Toneladas de manganês deveriam ter se espalhado pelo fundo do oceano ou emergido em fragmentos. Décadas de exploração marítima jamais encontraram qualquer indício associado ao Cyclops, como se o navio e tudo o que estava a bordo tivesse sido removido do ambiente físico conhecido. Essas evidências impossíveis não apontam para uma causa específica. Elas apenas reforçam a ideia de que o desaparecimento não seguiu padrões normais. Não houve processo gradual, não houve sobreviventes, não houve restos. Houve apenas um apagamento completo. E quanto mais especialistas analisam o caso, mais evidente se torna que o mistério do desaparecimento do SS Cyclops não se encaixa em nenhum modelo clássico de naufrágio. À medida que o mistério do desaparecimento do SS Cyclops se aprofundava, uma ausência passou a chamar quase tanta atenção quanto o próprio navio: o silêncio das autoridades. A Marinha dos Estados Unidos, acostumada a registrar cada detalhe de suas operações, começou a tratar o caso com uma cautela incomum, evitando conclusões públicas e limitando informações oficiais. Relatórios iniciais foram redigidos com linguagem vaga, sem atribuir causas ou responsabilidades. Termos como possível perda e desaparecimento em circunstâncias desconhecidas substituíram análises técnicas mais detalhadas. Não houve coletivas de imprensa esclarecedoras. Não houve atualizações constantes sobre a busca. O caso parecia existir apenas nos arquivos internos, longe do debate público. Esse comportamento levantou suspeitas. Por que um navio tão importante, com 309 pessoas a bordo, desapareceria sem gerar uma investigação transparente? Alguns historiadores sugerem que o contexto da Primeira Guerra Mundial influenciou diretamente essa postura. Reconhecer a perda do maior cargueiro da Marinha poderia representar fragilidade estratégica. Poderia gerar pânico. Poderia alimentar propaganda inimiga. Outros apontam para problemas estruturais conhecidos na classe dos Cyclops. Admitir publicamente falhas de projeto ou negligência operacional significaria expor erros graves. O silêncio, nesse sentido, funcionaria como uma forma de contenção de danos. Uma ausência de respostas oficial seria menos prejudicial do que uma resposta definitiva equivocada. Documentos relacionados ao caso permaneceram inacessíveis por décadas. Alguns só vieram à tona de forma parcial, com trechos censurados ou conclusões inconclusivas. Não houve uma comissão independente. Não houve responsabilização.
O desaparecimento foi, aos poucos, sendo empurrado para um limbo burocrático. Para as famílias das vítimas, o silêncio foi devastador. Sem explicações, sem corpos, sem cerimônias formais, o luto ficou suspenso. O mistério do desaparecimento não era apenas um enigma naval, era uma ferida aberta, mantida pela ausência deliberada de respostas. Esse silêncio institucional não resolve o caso, mas o molda. Ele transforma o Cyclops em algo mais do que um navio perdido. Ele sugere que talvez as autoridades soubessem mais do que disseram. Ou, ainda mais inquietante, que soubessem o suficiente para optar por não dizer nada. Enquanto os registros oficiais permaneciam vagos, fragmentos de relatos começaram a surgir fora dos documentos formais. Não eram provas definitivas, mas ecos, depoimentos indiretos, memórias desconfortáveis e observações que nunca chegaram a integrar a versão oficial do mistério do desaparecimento do SS Cyclops. Alguns marinheiros que haviam servido em viagens anteriores do Cyclops relataram, anos depois, comportamentos estranhos a bordo. Falaram de rangidos incomuns no casco quando o navio estava carregado, de portas que emperravam, de uma sensação constante de tensão estrutural. Nada disso era considerado grave o suficiente para interromper uma missão, mas à luz do desaparecimento, esses detalhes ganharam um peso perturbador. Há também relatos sobre o capitão George W. Worley. Tripulantes descreveram um comandante imprevisível, por vezes agressivo, que ignorava conselhos técnicos e desconsiderava preocupações da equipe. Alguns afirmaram que Worley demonstrava confiança excessiva no navio, chegando a tratar alertas como exageros. Nenhuma dessas declarações foi formalmente investigada à época. Outros relatos vêm de civis e marinheiros de embarcações comerciais que navegaram pela mesma região nos dias seguintes ao desaparecimento. Alguns mencionaram luzes distantes no horizonte, observadas à noite, em áreas onde nenhum navio deveria estar. Outros falaram de sinais sonoros inexplicáveis, rapidamente descartados como enganos ou fenômenos naturais. Nenhum desses relatos foi confirmado, mas todos foram arquivados como irrelevantes. Há ainda histórias de comunicações não oficiais, transmissões de rádio captadas por operadores amadores, fragmentadas e sem origem clara. Mensagens curtas, incompletas, que jamais puderam ser associadas diretamente ao Cyclops. Verdadeiras ou não, essas histórias alimentaram a percepção de que algo tentou se comunicar e falhou. Esses depoimentos e relatos ocultos não formam uma narrativa coesa. São pedaços soltos, desconexos, muitas vezes contraditórios. Mas é justamente essa fragmentação que os torna inquietantes, porque juntos eles sugerem que o desaparecimento não foi um evento isolado e silencioso, mas algo precedido por sinais ignorados, vozes abafadas e advertências que nunca chegaram ao centro das decisões. Para compreender o mistério do desaparecimento do SS Cyclops, é necessário olhar para o espaço vazio deixado por ele no mapa. Entre Barbados e Baltimore, estende-se uma vasta região do Atlântico, onde rotas comerciais se cruzam, profundidades variam drasticamente e fenômenos naturais ainda desafiam explicações completas. É nesse cenário que todas as hipóteses se encontram e se perdem. Uma das áreas mais citadas é o trecho ocidental do Atlântico Norte, frequentemente associado a desaparecimentos inexplicáveis. Correntes poderosas, como a corrente do Golfo, podem alterar rapidamente a posição de destroços, espalhando ou afundando evidências em questão de horas. Caso o Cyclops tenha afundado rapidamente, os restos poderiam ter sido levados para zonas profundas, inacessíveis à tecnologia da época. Há também regiões marcadas por depressões oceânicas abruptas.
Nessas áreas, o fundo do mar cai milhares de metros em curtas distâncias. Um navio que afundasse ali teria seus destroços rapidamente engolidos por profundezas extremas, tornando quase impossível qualquer recuperação ou observação posterior. Isso explicaria, em parte, a ausência total de vestígios. Outro ponto considerado são áreas de tráfego intenso, onde múltiplas rotas se sobrepõem. Paradoxalmente, isso não aumenta as chances de testemunhas. Em meio a tantos navios, um desaparecimento sem explosões ou sinais visíveis poderia passar despercebido. Um afundamento noturno, rápido e silencioso poderia ocorrer entre centenas de travessias sem ser notado. Alguns pesquisadores ampliam ainda mais o mapa, sugerindo desvios não documentados. O comportamento do capitão George W. Worley alimenta essa hipótese. Uma mudança de rota, mesmo que pequena, poderia ter levado o Cyclops para áreas menos monitoradas, fora dos corredores marítimos habituais. Esse desvio jamais foi confirmado, mas também nunca pôde ser descartado. Esses lugares possíveis não oferecem respostas definitivas. Eles apenas mostram a dimensão do problema. O oceano é vasto demais para garantir que tudo seja visto, registrado ou recuperado. No caso do Cyclops, o local exato do desaparecimento permanece tão desconhecido quanto a causa. Um ponto invisível no mapa onde o mistério do desaparecimento se tornou permanente. Com o passar dos anos, as teorias sobre o mistério do desaparecimento do SS Cyclops deixaram de se limitar a explicações convencionais. Quando falhas estruturais, ataques inimigos e condições climáticas não conseguem responder a todas as perguntas, o pensamento humano avança para territórios mais profundos e mais controversos. Uma dessas teorias sugere um colapso estrutural interno súbito, provocado pela combinação de carga excessiva e defeitos conhecidos no projeto do navio. Nesse cenário, o Cyclops teria se partido rapidamente, afundando quase na vertical. A rapidez do evento explicaria o silêncio do rádio e a ausência de destroços visíveis. Ainda assim, críticos apontam que mesmo colapsos extremos costumam deixar algum tipo de rastro. Outra linha de pensamento considera a possibilidade de explosões internas. O manganês, embora não seja explosivo, poderia reagir sob condições específicas de pressão e impacto. Um evento desse tipo poderia ter destruído o navio de forma quase instantânea. No entanto, não há registros técnicos suficientes para sustentar plenamente essa hipótese. Há também teorias que conectam os Cyclops a um padrão mais amplo de desaparecimentos na mesma região. Navios da mesma classe, como o Proteus e o Nereus, desapareceram anos depois, em circunstâncias semelhantes. Para alguns, isso indica um problema sistêmico ignorado por tempo demais. Para outros, sugere algo ainda mais difícil de explicar. Uma área onde eventos extremos ocorrem sem deixar vestígios. Essas teorias profundas não pretendem oferecer certezas. Elas existem porque o mistério do desaparecimento do SS Cyclops resiste a explicações simples. Cada hipótese resolve uma parte do enigma, mas deixa outra em aberto. E é justamente nesse espaço entre o plausível e o inexplicável que o caso continua vivo, desafiando gerações de investigadores. Reconstruir o que aconteceu com o SS Cyclops exige aceitar uma verdade desconfortável. Não existe uma linha contínua de fatos, apenas fragmentos. Ainda assim, quando esses fragmentos são organizados, surge um cenário plausível, não como certeza, mas como a explicação mais coerente dentro do mistério do desaparecimento. O Cyclops deixa Barbados carregado além do ideal, transportando toneladas de manganês em um casco conhecido por fragilidades estruturais. Testemunhas notam o navio baixo na água, com leve inclinação. O capitão George W. Worley mantém uma rota direta, ignora alertas e confia na resistência da embarcação.
Nos primeiros dias, nada parece fora do normal. O mar não está hostil. O rádio permanece em silêncio porque não há emergência. Ainda, em algum ponto invisível do Atlântico, uma falha ocorre. Pode ser uma rachadura progressiva no casco, agravada pelo peso da carga e pela pressão das ondas. Pode ser um colapso interno repentino. O navio começa a perder integridade de forma acelerada. Não há tempo para evacuação. Não há tempo para pedidos de socorro. O operador de rádio talvez nem compreenda o que está acontecendo antes que tudo termine. O afundamento, se ocorreu dessa forma, teria sido rápido e vertical. O Cyclops desaparece quase inteiro, levando consigo a tripulação, os passageiros e a carga. Os destroços afundam em águas profundas, onde correntes dispersam qualquer fragmento menor. Na superfície, nada permanece. O oceano se fecha sobre o evento como se nunca tivesse sido violado. Essa reconstrução não elimina as dúvidas. Ela apenas oferece uma sequência possível, compatível com o silêncio do rádio, a ausência de vestígios e o comportamento anterior do navio. Ainda restam perguntas incômodas. Por que não houve sequer um sinal mínimo? Por que navios da mesma classe desapareceriam depois, da mesma forma? Por que autoridades evitaram conclusões claras? No fim, a reconstrução final não encerra o caso. Ela reforça a natureza do mistério do desaparecimento do SS Cyclops. Um evento onde tudo parece ter acontecido rápido demais, fundo demais e longe demais para ser plenamente compreendido. O navio não deixou provas, apenas um vazio que atravessa o tempo. Mais de um século se passou desde que o SS Cyclops desapareceu, e ainda assim o caso permanece inquietantemente vivo. Nenhuma nova evidência surgiu, nenhum destroço foi oficialmente identificado, nenhuma explicação definitiva foi aceita. O maior navio da Marinha dos Estados Unidos simplesmente não voltou para casa, e o oceano jamais devolveu aquilo que tomou. O mistério do desaparecimento do SS Cyclops não é apenas sobre um cargueiro perdido em 1918. É sobre a fragilidade da certeza humana diante da vastidão do mar. É sobre como 309 pessoas podem desaparecer sem deixar rastros, mesmo em uma era de guerra, registros e vigilância. É sobre como o silêncio pode ser mais perturbador do que qualquer explosão. As teorias continuam a se multiplicar. Falha estrutural, decisões imprudentes, eventos súbitos, padrões ignorados. Cada uma oferece uma resposta parcial, mas nenhuma encerra o caso. E talvez esse seja o aspecto mais inquietante de todos. A possibilidade de que o Cyclops nunca seja totalmente explicado. Que o oceano tenha engolido não apenas um navio, mas também a verdade. Ainda hoje, pesquisadores revisitam documentos, cruzam dados e analisam relatos esquecidos. O nome Cyclops reaparece sempre que outro navio some, sem explicação. Sempre que o mar permanece calmo demais. Sempre que não há pedido de socorro. Como se aquele desaparecimento tivesse inaugurado um padrão silencioso. Um aviso não compreendido. E a pergunta permanece, ecoando através das décadas, o que realmente aconteceu naquela travessia entre Barbados e Baltimore. Foi apenas um acidente trágico? Ou o SS Cyclops foi a primeira peça de um enigma maior, conectado a outros desaparecimentos que ainda desafiam a lógica? Enquanto não houver respostas, o mistério do desaparecimento continua navegando, invisível, profundo e inquietante, lembrando que no oceano algumas histórias nunca chegam ao fim. Se você chegou até aqui, é porque esse mistério te prendeu. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Porque enquanto existirem histórias sem respostas, nós vamos continuar investigando. E o próximo desaparecimento pode ser ainda mais perturbador.